que esse podcast vai ao ar, no dia 8 de maio de 2019, acontece o jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões da Europa entre Ajax da Holanda e Tottenham da Inglaterra. Na ida, os holandeses ganharam de 1-0. E eu tenho certeza que você está se perguntando, e eu com isso. Mas calma, a gente já vai explicar. O futebol tem um forte papel social. As equipes têm um histórico de acolher judeus que, ao longo dos anos, foram marginalizados e sofreram muito preconceito na Europa. Mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, Ajax e Tottenham serviram de refúgio para os perseguidos. A gente aproveita esse encontro dos times na Liga dos Campeões para contar essa história para vocês. Esse é o podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel, que pretende falar sobre as relações entre os dois países que parece estar se fortalecendo. Eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense na USP. E eu sou Anita Efraim, jornalista, judia e fanática por futebol. O nosso convidado hoje é o Caio Nascimento, jornalista, muito fã do Ajax e um estudioso de futebol. É isso mesmo, Caio? Olá, pessoal. É isso mesmo. Meu nome é Caio Nascimento. Eu estudo muito futebol há muito tempo e com relação especialmente à história dos clubes, são dois clubes que eu sempre tive um carinho especial, apesar de não seguir os ensinamentos. E é basicamente essa introdução que vocês fizeram é o que dá para taxar as duas equipes, né? Especialmente o Tottenham, especialmente o Ajax. São duas das equipes que mais falam, né, abertamente, que tem essa identidade mais próxima com o judaísmo. Conta pra gente como que começou essa relação entre os clubes e os judeus. Se você puder começar falando do Ajax, pode ser? Pode ser. Bom, para ficar até mais fácil de entender, a relação entre os clubes e os judeus ela é bem longa e ela não é especialmente restrita tanto ao Ajax quanto ao Tottenham. Se você for, por exemplo, buscar em alguns momentos da história do futebol europeu, especialmente, você vai ver que times como o Leeds, o Bayern de Munique, a Roma, elas eram mais taxadas até do que o Ajax e o Tottenham como clubes de judeus. Assim, eles falavam literalmente dessa maneira, clubes de judeus. Mesmo sendo, por exemplo, o Bayern de Munique da Bavária, onde literalmente as pessoas não tinham tanta liberdade para falar dessa maneira. Falando especialmente do Ajax, ele é um time que, a meu ver, é um clube que trata melhor essa relação até do que o Tottenham, porque o Tottenham, obviamente, ele é muito reconhecido pela ligação com os judeus, mas digamos que o Ajax ele sofreu um pouco mais. Eu vou dizer o porquê. A ligação começou especialmente dos judeus com o Ajax pelo Judenburg. O que seria o Judenburg? É um bairro especialmente de judeus que ficavam onde era o De Meer. De Meer foi o primeiro grande estádio na Holanda e foi o primeiro estádio do Ajax. E ele era um estádio, aquela bomboniere, né? Hoje que a gente pode falar assim de um estádio de futebol. Ele era pequenininho, cheio de madeiras, arquibancadas eram de madeiras. Era bem bonitinho mesmo, assim. E ele não era tão grande, só cabia 11 mil pessoas. Na época, em tese, isso era muito grande. 11 mil lugares, futebol no comecinho dos anos 20, dos anos 30, já era o suficiente para que o futebol fosse praticado e fosse considerado um esporte muito grande. Na Europa, como o futebol ele sempre foi muito importante para disseminar a cultura, o Ajax, nessa questão, soube lidar muito bem e teve essa base, né, de torcedores judeus por causa do bairro. O De Meer, então, o estádio onde o Ajax mandava seus jogos, ficava localizado num bairro majoritariamente formado por judeus. E antes, né, da Segunda Guerra Mundial, a Amsterdã, né, a cidade, a capital da Holanda, onde fica o Ajax, era chamada de Jerusalém do Ocidente. Então era extremamente comum você ver uma convivência pacífica ali na cidade de todas as pessoas, de todas as religiões, de todos os credos. Então era muito tranquilo. E o Ajax ele era como se fosse o espelho disso tudo. Era um clube que sempre, hoje ainda mais, né, mas sempre foi um clube que lutava pela igualdade, tanto de religião, de raças, credos, e era um clube para todo mundo. E como a Holanda era um país, hoje ela ainda é mais, só que naquela época era um país em que aceitava mais as pessoas como elas eram, até pela questão da imigração, era muito forte antes da Segunda Guerra Mundial na Holanda,
as pessoas se aceitavam. E por isso a cultura futebolística é muito íntima lá em Amsterdã. A Holanda, hoje, a maioria dela é ateia, né? 51,2% mais ou menos da população não tem religião. Mas as raízes judaicas, falando no Ajax, ela é bem profunda. Se você for levar em consideração a formatação de alguns times, ou dos maiores esquadrões do Ajax, sempre teve um jogador judeu, que era muito famoso, obviamente, no bairro ali, por ser judeu. Dá para citar, por exemplo, o Benny Miller, que foi ele fez parte da primeira formatação da famosa Laranja Mecânica e foi um dos maiores meio-campistas do Ajax. Ele tem uma estátua, inclusive, dentro do clube. Johnny Hoig, que foi um dos maiores atacantes do Ajax no período pré-guerra, Segunda Guerra Mundial. Ele era como se fosse um matador da equipe. Ele jogou por pouco tempo futebol, porque na década de 30, quando estava começando a efervescer, né, o sentimento literalmente de guerra entre a Alemanha, a Polônia, ali na Holanda também o pessoal já estava começando a chegar mais perto, o futebol começou a diminuir. Tanto que, por exemplo, a Champions League, né, ela não foi disputada no final da década de 30 até meados da década de 50. E a Holanda começava a sofrer muito por isso, pela proximidade com esses países que estavam em conflito. E o Johnny Hoig, ele era extremamente técnico, ele era extremamente habilidoso. E ele, infelizmente, nem teve a possibilidade de servir a seleção holandesa, primeiro porque era judeu, e segundo porque os jogos eram internacionais. Então, sempre havia essa questão muito perigosa de você levar um jogador de outra cultura para atuar contra outros países. E por ter jogado muito pouco tempo, ele ainda conseguiu fazer muitos gols. E um outro grande nome do Ajax é o Skyke Swartz. Quem que é esse cara, Skyke Swartz? Também era judeu, família muito famosa, né, no bairro, né, Jortenburg, que ele jogou por 13, 15 anos no Ajax, só jogou no Ajax praticamente. E ele era um camisa 10, ele cuidava muito bem da bola, ele também fez parte daquele time do carrossel holandês, não tinha posição fixa, né? Então ele jogava de zagueiro, jogava de meia, jogava de ponta. Então, assim, o que você precisava, você colocava ele. E essa cultura, literalmente, da criação do futebol bonito, era muito... fazer com que os judeus, não só de Amsterdã, em toda a Holanda, especialmente, dos Países Baixos até em cidades que faziam da Bélgica, que faziam fronteira com a Holanda, escolhessem o Ajax como seu time. Ainda não tinha, obviamente, toda aquela globalização do futebol, mas as notícias corriam, né? Nossa, tem um time ali em Amsterdã que ele joga bonito e aceita os judeus. E sempre tinha um judeu muito bom de bola no Ajax. E o maior nome desses judeus, né, que jogou pelo Ajax, é o Ed Hamel, que ele, na realidade, ele é americano, mas ele foi para Amsterdã, ele voltou com os pais dele, que eram judeus, e que estavam em Nova York, né, onde ele nasceu, procurando melhores oportunidades de emprego, melhores chances de abrir um negócio. Eles voltaram para Amsterdã, né? Tinha um bairro, no caso, em Nova York, que se chamava Nova Amsterdã. Eles saíram de lá e voltaram para a velha, entre aspas, Amsterdã, com o bebê Ed Hamel. E ele acabou se tornando um dos maiores ícones judeus em Amsterdã, especificamente falando, e, obviamente, do Ajax, justamente pela essa ligação judaica. Então, o que ajudou a fomentar essa identidade? O estádio ficar num bairro judeu. E por Amsterdã, antes da Segunda Guerra Mundial, antes de ser invadida, era uma cidade em que, literalmente, todo mundo era bem-vindo. E, Caio, e sobre o Tottenham? Você pode falar um pouquinho em relação a esse time? Antes, né, do Tottenham, na Inglaterra, tinha o Leeds, né? O Leeds é um time que hoje está na segunda divisão da Inglaterra, e ele era o time dos judeus na Inglaterra. Que é treinado pelo seu ídolo da vida, não é isso, Caio? Sim, treinado pelo Marcelo Bielsa. Até tem uma passagem interessante, porque ainda existe não, né? É muito forte a ligação dos judeus em Leeds. Mas como o futebol, geralmente os times de capital ou de cidades maiores, eles são considerados às vezes mais importantes para se dar notícia, o Tottenham acabou recebendo mais atenção. Mas o Bielsa, a família do Bielsa, inclusive, ela é meio judia. Então, assim, a mãe dele era judia e ele acabou indo pro Leeds, né? Acabou casando bonito, fez um belo casamento, torcida do Leeds, o Marcelo Bielsa, treinador argentino. Mas falando estritamente do Tottenham, é meio parecido com o Ajax nessa questão. É a proximidade do clube, né, da
da sede social do clube, num bairro onde tinha uma boa quantidade de judeus. A Inglaterra tem uma questão um pouco diferente de Amsterdã, porque nunca, Londres, né, especificamente falando, sempre foi um pouco mais antissemita, digamos assim, do que Amsterdã. E lá na Inglaterra, você tinha que ser praticamente cristão, você tinha que ser católico. Caso contrário, existiria além do preconceito, as pessoas torceriam o nariz para você para dar uma oportunidade. Mas mesmo assim, especialmente no século XIX, no século XX, muitos judeus da Rússia, eles estavam chegando em East End. O que é East End? É um bairro, é uma ponta, vai uma região, não chega a ser um bairro, ali de Londres, quase perto do norte, onde que é dominado por torcedores do Tottenham. Ou é do Tottenham ou é do Arsenal. Tanto é que são os dois maiores rivais, fazem o maior clássico de Londres. Mas ali naquela região, onde tinha muito comércio, acabaram aparecendo muitas famílias judias acabavam indo para lá. Então, por ser um clube que estava ali, é aquela oportunidade, né? A fome com a vontade de comer. Muita gente só tinha o futebol na Inglaterra como uma forma de entretenimento. E como estava crescendo muito ali a imigração, literalmente, de famílias naquela região, e o Tottenham já estava ali, eles acabaram começando por ter carinho pelo Tottenham. E é aquela questão, por já ser um alvo, né? Os judeus já eram um alvo sem estar no estádio. Quando eles estavam no estádio, eles eram mais fáceis de serem denotados. Então, torcedores, por exemplo, do Chelsea, que é o primeiro grande rival do Tottenham, muito pela questão racial, era uma torcida muito antissemita, era literalmente eles que provocavam, xingavam, faziam sons contra os judeus que estavam na arquibancada do White Hart Lane. E o White Hart Lane, ele fica numa ruazinha, ali em Whitechapel, né, que fica onde liga o East End com algumas sinagogas que ficavam ali em Londres. Então eles tinham como se fosse um roteiro a fazer. Eles iam para a sinagoga e na volta, coincidentemente, muitas vezes até, tinham jogos do Tottenham acontecendo. Então as famílias meio que programavam, né? Elas iam para a sinagoga e na volta para casa, elas paravam em White Hart Lane para assistir os jogos. Isso ajudou a fomentar a identidade do Tottenham. O Tottenham nunca foi um grande time na Inglaterra. Tanto que o Leeds, né, era o time que tinha essa identificação um pouco maior. Como o Tottenham começou a crescer, não só em termos esportivos, financeiramente falando também, começou a chamar mais atenção. Os torcedores começaram a ir mais ao estádio, acompanhar mais as partidas da equipe, e especialmente na década de 20, quando o Tottenham conquistou o primeiro título dele, de liga, apareceram literalmente mais judeus e eles começavam a gritar bastante no estádio, eles eram muito animados. E os torcedores que não eram judeus do Tottenham gostaram disso, eles começaram a sentir, a gente está crescendo, tem muita gente, o pessoal literalmente ele está sofrendo muito, e assim como a torcida que também não era judaica do Ajax, eles começaram a abraçar os judeus justamente pela perseguição, pelo antissemitismo e toda essa questão. Então, eles acabaram criando essa identidade e mesmo quem não era adepto acabou levando alguns dos símbolos, algumas das palavras. Tanto que, voltando um pouquinho rapidamente para o Ajax, ele é um time hoje chamado de Golden Zone, né? Ou a torcida gosta de se chamar de Golden Zone, que significa literalmente filhos de Deus. Ou Super Jews, né? Que é os super judeus. O Tottenham tem uma questão até um pouco maior, que conversava com a Anitta em outras oportunidades. Na Inglaterra, a questão, especialmente a questão racial, é muito forte e eles pegavam muito pesado. Eles chamavam os torcedores do Tottenham de Ids, né? E depois, por muito tempo, especialmente na década de 70, com o crescimento do hooliganismo, e por já ter enraizado no clube essa questão de ligação com a comunidade judaica, eles começaram a adotar o apelido pejorativo que a torcida do Chelsea, especialmente, tinha colocado sobre eles. Então, criaram-se as firms, né? Só para explicar para o nosso ouvinte, Yiddish é uma referência a Yiddish, para quem não sabe, que era a língua falada por judeus na Europa nessa época aí da Segunda Guerra Mundial,
que hoje alguns ainda falam, mas tá caindo no ficou mais esquecimento. como aspecto cultural, né? Então se manteve a literatura, Yiddish, mas como língua mesmo viva é um pouco mais incomum. De língua a Amanda entende mais que eu, no caso. Caio, teve uma passagem interessante que você me contou sobre a primeira vez que teve uma bandeira nazista em um jogo de um desses clubes. Você pode contar pra gente? Teve na realidade foram duas ocasiões, né? E nos dois clubes. No Ajax, antes de estourar a Segunda Guerra Mundial. E, nossa, foi uma das coisas mais assim, tenebrosas que aconteceu em Amsterdã, porque, como eu falei antes, sempre foi uma cidade com essa característica, sempre foi muito mais paciente, sempre teve mais essa questão social, sempre soube lidar muito bem com essa questão social. E foi ali que as pessoas começaram a perceber que, opa, o mundo está mudando, tem muita gente intransigente, não aceita o outro, e o Ajax começou a ficar preocupado com isso. E eu acho que esse foi um ponto importante e que fez com que o Ajax abraçasse ainda mais, em vez de, por exemplo, teve muito clube, a Roma, por exemplo, que tinha literalmente alguns judeus na torcida, especialmente durante o período do fascismo, né, na Itália. Eles meio que, entre aspas, largaram os judeus. O Tottenham fez o contrário. O Tottenham e o Ajax fez o contrário. Eles abraçaram. Então, quando começaram a aparecer essas bandeiras nazistas, especialmente nos estádios, nos jogos contra, né, isso que é muito importante salientar. O que acaba fomentando na Europa essa cultura dos clubes em abraçarem uma ideologia, uma religião, ou literalmente um povo, são os jogos fora, que eles chamam literalmente de away casual, quando você vai ver um jogo fora e você não pode ir paramentado às vezes, sabe? Não pode usar sua camisa, não pode, por exemplo, na questão do Ajax, os torcedores judeus de levarem a estrela de Davi, que eles costumavam levar bastante, desenhos, etc e tal, ou irem trajados, como eles costumavam se vestir. E por irem em jogos fora, eles acabavam meio que virando como os estranhos no ninho. Então, sofriam muitos ataques, cânticos horrendos, assim, que não dá nem para repetir, mas era comum. Então, era especialmente entre jogos do Ajax, em Roterdã, né, contra o Feyenoord, que sempre foi o maior rival do Ajax, ou em Haia, curiosamente, né, onde redigiram os direitos humanos contra o Ado Den Haag, que foi um dos maiores rivais também do Ajax, especialmente na década de 40, 30, 50, com ainda aquela efervescência da Segunda Guerra Mundial. Caio, vou te interromper Chelsea, um pouco, especialmente, porque você é muito fino e não quer falar sobre os cânticos horrorosos, mas pesquisando eu ouvi um e vou contar aqui, que é o seguinte: Hamas, bring those Jews some gas. Então, falando aí pro Hamas trazer gás em referência à Segunda Guerra Mundial, quando os judeus morriam aí nos fornos crematórios e, enfim, nas câmaras de gás, claro. Realmente é bem assustador, né, ter isso dentro do ambiente de futebol, que deveria ser entretenimento. Pois é, e foi até numa época, assim, o grito do Hamas, né, que a torcida, acho que ficou mais popularizado pela torcida do Feyenoord, porque tinha os jogos da Europa League, não era nem Champions League, porque o futebol holandês passava por uma crise muito grande, né? Até dá para meio que denotar, né, como é que o futebol, a cultura anda junto com o desempenho das equipes dentro de campo. E era uma época que o Feyenoord estava se tornando um pouco o melhor time da Holanda nessa época, na Europa League, porque o Ajax estava em crise, né? O time tinha quebrado, quase faliu, e o Feyenoord meio que cresceu. E a torcida, né, de Rotterdam, que é uma cidade portuária, né, uma cidade muito importante na Holanda, e era composta assim, muito por camponeses e estivadores, né? Então não tinha, entre aspas, aquela instrução como tinha em Amsterdã, que é uma cidade cultural, é uma cidade muito plural. Então esses torcedores, eles acabavam sendo mais aquela massa de manobra, né, que hoje a gente costuma falar aqui também no Brasil, de grupos políticos de extrema direita, especialmente grupos que não aceitavam outra cultura. E esse tipo de grito era muito utilizado em referência ao Ajax, mesmo o Feyenoord não jogando contra o Ajax. Essa raiva, né, acabou sendo nutrida pela torcida do Ajax. Tanto que a questão da torcida organizada hoje na Europa, ela começou a ficar muito forte junto com o hooliganismo na Inglaterra na década de 70. Então, a rivalidade que já existia, que era histórica entre os clubes,
ficou muito mais forte ainda no final da década, no final do século XX, porque era mais fácil de você saber a notícia ou do que se falava em outro estádio. Antigamente, não. Quando, por exemplo, um torcedor judeu do Ajax ia acompanhar o time do Ajax em Rotterdam, infelizmente, ou ele morria, ou se ele sobrevivia, ele era alvo desses gritos dentro do estádio de Kuip, por exemplo, onde o Ajax enfrentava o Feyenoord. Você pode até hoje em dia encontrar, por exemplo, um judeu torcendo para o Feyenoord, mas naquela época era muito difícil, era meio que inconcebível. O mesmo hoje, por exemplo, você pode encontrar um torcedor do Chelsea que seja judeu, mas naquela época também eles meio que não tentavam se misturar. E isso meio que acabou criando ou fortalecendo a paixão e o fato de proteger essa comunidade, os torcedores judeus, pela torcida majoritária do Ajax e pela torcida majoritária do Tottenham. Caio, muito interessante tudo isso que você disse e assustador ao mesmo tempo, né? Conhecer essa parte da história. Para você, que não tem nenhuma relação próxima com o judaísmo ou com a comunidade judaica, você sente que esses times e as ofensas sofridas por eles são os retratos de que o antissemitismo europeu está vivo e ativo ainda? Sim, eu acho que acho que na Europa eles conseguiram estancar um pouco, esse sentimento grotesco, né, o antissemitismo, por uns 15, 20 anos no futebol europeu, porque eles combatiam com muito mais rigor. Infelizmente hoje, fala até porque tem um episódio recente, né, do jogo da volta entre Ajax e Juventus em Turim, em que levaram uma bandeira de uma torcida organizada do lado do Den Haag, né, que eu citei agora há pouco, em que um cara, né, vestido com as cores da torcida do lado, chutando um torcedor do Ajax. Então, assim, era um time que tinha essa questão um pouco que não gostava, literalmente, de se misturar, né? Eles não gostam até de usar termos, mas eles literalmente não se misturavam com os outros. Então, na Itália, né, hoje você pode denotar muito isso. Times que, por exemplo, como o Ajax, que tem uma ideologia, que tem uma ligação com uma comunidade, não costuma ser muito bem recebido. O Tottenham, por exemplo, quando foi enfrentar o Barcelona em Barcelona, também passou por isso, teve briga. Hoje, por ter crescido muito esse sentimento antissemita na Europa, eu fico até um pouco assustado, porque antigamente parecia, né, que finalmente a humanidade estava caminhando para ser pelo menos um pouco mais igual. E infelizmente com esse crescimento antissemita na Europa hoje, especialmente no futebol, onde você consegue notar muito isso, jogos, por exemplo, nos Balcãs, é sempre uma guerra. Se o seu time tem ligação, por exemplo, com o judaísmo ou ligação com alguma outra religião, a torcida adversária ela vai partir para cima de você, ela vai soltar rojão em cima de você. E o futebol, que, como a Anitta falou anteriormente, deveria de ser entretenimento, acaba virando um palco de guerra, né? Caio, a gente queria agradecer muito. A gente promete que a gente está na torcida pelo seu Ajax passar. Sei que no início do episódio os nossos ouvintes deviam estar pensando: meu Deus, o que esses malucos vão falar hoje? E, gente, queria dizer, dar os devidos créditos, que quem sugeriu esse tema foi o Caio. Ele Boa, que me Caio. contou. Você sabia que tem uma ligação entre o Ajax e a comunidade judaica? E eu não tinha a menor ideia, e vocês viram que quem sabe tudo sobre esse assunto é ele. Então, Caio, muito obrigada por participar com a gente espera que você tenha gostado e volte com outras sugestões de temas diferentes como esse. Eu que agradeço, pessoal, e é bom, né, porque vai ter pelo menos a comunidade judaica, pelo menos vai ser representada na final do maior palco, né, do futebol mundial, né, a final da Champions League ela reúne nível técnico até maior às vezes do que uma Copa do Mundo. Então é muito importante isso, né? Uma comunidade vai ser representada no maior palco do futebol. Então agradeço por ter sido convidado e eu acompanho o trabalho de vocês. Parabéns, continuem assim. E vamos ver o que o Ajax vai apontar para nós, né? Um abraço. Um abraço, Caio. Obrigada. E aos nossos ouvintes, continuem acompanhando e mandem sugestões. E a gente adora quando vocês enviam mensagens pelas redes sociais. Muito legal receber o retorno de vocês. No IB Indica de hoje, a gente tem dicas para os nossos ouvintes tanto do Rio quanto de São Paulo. No Rio de Janeiro acontece a segunda edição do curso do IB Israel e Palestina entre conflitos e narrativas. São 8 aulas que acontecem entre os dias
15 de maio e 3 de julho, todas as quartas-feiras, das 6h30 da tarde até as 9 da noite, na Associação Brasileira de Gestão Cultural. Quem quiser mais informações pode entrar lá no site do IB e conferir. Já aqui em São Paulo vai acontecer o Laboratório Israel-Palestina com o tema Que Israel é esse da política brasileira? Vai ser no dia 9 de maio, às 7h30 da noite, na PUC, ali no campus Monte Alegre, aqui em São Paulo. Quem quiser mais informações pode entrar no site da PUC também, que tá tudo por lá.